Rendorei, também conhecidos como Elfos Caóticos, emergiram em um período tumultuado em Azeroth, alinhando-se com a Aliança e trazendo uma nova dimensão ao conflito entre as facções. A história dos Rendorei começa com Aléria Corre-Ventos, uma arqueira e guerreira lendária, cuja exposição ao caos durante a Guerra das Sombras a transformou profundamente. Ao explorar um mundo prisão saturado pelas energias da Legião Ardente, Aléria encontrou-se fascinada e aterrorizada pelo poder do caos. Determinada a compreender e dominar essas energias, buscou o etéreo Andarilho Imaterial, um enigmático mestre das forças do caos. Sob sua tutela, Aléria aprendeu a manipular as energias caóticas, utilizando-as para enfrentar os demônios da Legião Ardente e salvar seu amado Turalion. Essa jornada a transformou em uma figura icônica, tanto admirada quanto temida, demonstrando que o caos poderia ser uma força benéfica se devidamente controlada. A resistência de Aléria contra a oposição de Shera, a Naru que via o caos como uma ameaça à luz, solidificou sua determinação em seguir seu próprio caminho, utilizando o caos para proteger Azeroth. Enquanto Aléria explorava o caos, um grupo de elfos sangrentos liderados pelo Magister Umbric foi exilado de Quel'Thalas devido às suas pesquisas no caos, consideradas perigosas pelo Solário. Determinados a continuar suas investigações, os exilados se estabeleceram nas Terras Fantasmas, onde descobriram notas deixadas por Dar'Khan Daratyr, um traidor que também buscava dominar o caos. Utilizando esses conhecimentos, abriram um portal para o mundo fraturado de Tel'Ogros, um lugar devastado e imerso em energias caóticas. Em Tel'Ogros, Umbric e seus seguidores encontraram um antigo cubo de grande poder, que poderia conceder controle sobre as sombras. Ao tentar desbloquear seu potencial, foram atacados pelo etéreo corrupto Durzan. Esse confronto quase levou à destruição completa do grupo, mas Aléria, agora uma mestra do caos, interveio a tempo de salvar Umbric e seus seguidores. Transformados pelas energias caóticas, ganharam novos poderes, mas também enfrentaram novas responsabilidades e desafios. Após a intervenção de Aléria, os Rendorei, como passaram a ser chamados, aprenderam a controlar seus novos poderes e juraram lealdade à Aliança e a Aléria como sua líder. Estabeleceram-se na Fenda de Tel'Ogros, fragmentos de um mundo antigo infestado pelo caos, onde continuaram a estudar e aprimorar suas habilidades. A relação entre Aléria e os Rendorei tornou-se um símbolo de esperança e redenção, mostrando que mesmo as forças mais sombrias podem ser domadas e usadas para o bem. Durante a batalha por Lordaeron, os Rendorei desempenharam um papel crucial. Aléria, utilizando suas habilidades no caos, abriu portais que permitiram a chegada de reforços essenciais, como Gelb Megatorque e suas aranhas mecânicas, Rangers Rendorei e magos da Aliança. Esses reforços chegaram em um momento crítico, ajudando a salvar a vida do Alto Rei Anduin Wrynn e seus aliados. Essa intervenção virou temporariamente a maré da batalha a favor da Aliança, apesar de Lor'temar Theron, líder dos Elfos Sangrentos, declarar os Rendorei como traidores que precisavam ser eliminados. Os Rendorei continuaram a demonstrar seu valor nas operações da Aliança em Zandalar. Durante a invasão da 7ª Legião, um regimento de elfos caóticos liderados por Magister Umbric atacou as operações de mineração do cartel Bom de Bico, tentando capturar Jastor Galliwix. Utilizando suas habilidades caóticas, emboscaram os goblins e destruíram seus equipamentos. Embora a missão tenha falhado em capturar Galliwix, impressionaram Halford Serpcida, comandante da 7ª Legião, com sua eficácia. Além dessas operações, os Rendorei também participaram do ataque a Voldun, onde vários batedores foram alvos de aventureiros da Horda enviados por Rokan. No Vale Trovamar e em Tiragard, os magos Rendorei ajudaram a defender as terras da Aliança, mostrando novamente sua importância estratégica. Em uma batalha na Bacia Arathi, os Rendorei enfrentaram os soldados da Horda em um confronto conhecido como Brawl Compstomp, não achei uma tradução adequada, destacando-se pela sua habilidade e tenacidade. Durante a campanha do Império Negro, alguns Rendorei foram corrompidos pelo deus antigo N'Zoth, tornando-se arautos do caos, controlados por sua vontade sombria. Essa corrupção levou a confrontos internos e externos, testando a lealdade e a força dos Rendorei. Aléria e seus seguidores lutaram contra essa corrupção, culminando em batalhas intensas em locais como as Catacumbas de Karazhan, onde perseguiram o dragão negro Wrathion, agora um alvo do Império Negro. Em meio a esses conflitos, alguns Rendorei corrompidos, incluindo o próprio Magister Umbric,
foram vistos apoiando Aléria em visões do caos. Esses eventos culminaram em uma série de confrontos em Vento Bravo e na Fenda de Telagros, onde Aléria e seus aliados lutaram para purgar a corrupção do caos e restaurar a ordem. Essas batalhas internas reforçaram a determinação dos Rhendorei em resistir às forças corruptoras do caos e proteger Azeroth. Após a Quarta Guerra, a ressurreição de alguns Rhendorei como Cavaleiros da Morte por Bolvar for Dragon marcou um novo capítulo na história desses elfos. Esses renascidos retornaram para lutar pela aliança mais uma vez, trazendo consigo a experiência e o poder adquiridos na morte. Durante a missão para capturar Sylvana Corriventos, Aléria e Turalyon foram auxiliados pelo Celozel Nightgiver, que forneceu informações vitais sobre os movimentos dos refugiados da Horda. Os Rhendorei mostraram-se adaptáveis e determinados, não apenas em combate, mas também na capacidade de se reinventar e continuar lutando por seus ideais mesmo após a morte. Essa resiliência demonstrou sua lealdade inabalável à Aliança e seu compromisso em proteger Azeroth de qualquer ameaça, seja ela da Legião Ardente, dos deuses antigos ou da própria Horda. Com o retorno das Ilhas do Dragão, alguns Rhendorei se juntaram à expedição Escama de Dragão, colaborando novamente com seus antigos compatriotas. Entre eles estavam Netandril Espinhocaso e a espeleologista Trava-Olho, que trabalharam junto com a expedição para explorar essas novas terras e descobrir seus segredos. Em uma missão para caçar a emissária Xal'atath, Aléria e um aventureiro encontraram Umbric e seus Fendvagos investigando atividades caóticas aumentadas em Azeroth. Durante essa missão, descobriram que Xal'atath estava manipulando eventos, levando a confrontos em Telagros e Eredath. A batalha culminou com a destruição de uma visão corrompida de Turalyon pelo Andarilho Imaterial, que alertou Aléria sobre as visões radiantes que prenunciavam a destruição. Aléria, percebendo o perigo que representava para seus seguidores, decidiu se afastar dos Rhendorei temporariamente, enquanto Umbric continuou suas investigações e assegurou aos Rhendorei que Aléria retornaria quando fosse seguro. A trajetória dos Rhendorei é marcada por desafios constantes, desde a luta para controlar suas novas habilidades até enfrentar a desconfiança de antigos aliados e a ameaça sempre presente do caos. Sob a liderança de Aléria e Umbric, continuam a defender Azeroth, comprometidos com ideais da aliança e determinados a provar que podem usar o caos para o bem, enquanto navegam pelas complexidades de suas existências transformadas. Os Rhendorei, com sua afinidade única pelo caos, trouxeram uma nova dimensão ao conflito entre a Aliança e a Horda. Suas habilidades os tornaram indispensáveis em várias campanhas, enquanto sua luta interna contra a corrupção do caos refletia a batalha maior que se desenrolava em Azeroth. Com o tempo, provaram-se aliados valiosos, capazes de transformar as marés da guerra a favor da Aliança. Apesar dos constantes desafios, os Rhendorei permanecem resilientes. Eles continuam a explorar e dominar suas habilidades caóticas, sempre atentos às ameaças que surgem de todos os lados. Com líderes fortes como Aléria Corriventos e Master Umbric, eles estão preparados para enfrentar qualquer adversidade, mostrando ao mundo que o caos, quando controlado, pode ser uma força aliada poderosa. Essa saga dos Rhendorei é uma prova de que, mesmo nas sombras, a esperança e a redenção podem florescer, guiando-os em sua eterna vigília sobre Azeroth. É isso aí, deixa um like no vídeo e se inscreva, me ajude a manter vivo esse canal. E se quer ajudar ainda mais, se torne membro. Bom, é isso, valeu e até mais.